Companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que, em comunhão com o Evangelho, possamos nos instruirmos como espíritas e nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita, Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nosso objetivo é compreender uma análise dos diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 29, em que continuaremos estudando o capítulo 8º, que se intitula Psicofonia Sonambúlica, e que vai das páginas de número 67 a 74. Para uma melhor compreensão, nós dividimos o estudo deste capítulo em 3 partes. Nesta oportunidade, nós estaremos vendo a terceira parte, a qual nós chamamos de as qualidades morais do bom médium. Então, que o Cristo nos abençoe. Vamos à leitura. Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Silva conseguia franco progresso na doutrinação. Silva era o dirigente doutrinador do grupo de estudos. O ex-tirano rural começava a assimilar algumas restas de luz. Esse ex-tirano era o irmão desencarnado que estava dando a comunicação. Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição, perguntando: embora seja preciosa auxiliar, como vemos, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Nós estávamos estudando a comunicação da Dona Celina, que era uma médium é, sonambúlica, né? Psicofonia sonambúlica, né? Nessa comunicação, nós tivemos que ela como se afastasse do seu corpo, como se emancipasse e deixasse o corpo mediúnico, o aparelho mediúnico, inteiramente para a comunicação. Se quiser, poderá recordá-las com esforço, mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Será que ela, mesmo sendo sonambúlica, ela gravaria algum aspecto daquela comunicação? E aí a gente vê alguns aspectos de melhoria que nós podemos emprestar à nossa reunião mediúnica. Se não, vejamos, nem tudo, nem todos os irmãos, na qualidade ou na situação de médium, eles conseguem lembrar exatamente tudo o que aconteceu. Alguns sim, outros mais ou menos, outros não lembram de nada. E para isso, para resolver esse problema, que não é um problema, na verdade, é essencial que no final da reunião você tenha aquilo que a gente chama de avaliação da comunicação. Então, isso é uma oportunidade de melhoria. Avaliação das comunicações mediúnicas, só que naquilo que se refere à experiência do médium. Botou uma crase ali. Naquilo que se refere à experiência do médium. Não é para saber se o irmão era bravo, se o irmão era mansinho, se o irmão era nervoso, se o irmão era obsessor, nada disso. É em relação à maneira ou desempenho do trabalho do médium, e não é para que se melindre, né? Ou para que o rebaixo, para exaltá-lo ou para elogiá-lo. Não é para isso. É apenas para ver como é que foi o aspecto técnico, digamos assim, daquela comunicação. Ver se aquelas experiências realmente foram mediúnicas. E aí, nessa avaliação, se tem a oportunidade da possibilidade da exclusão de dúvidas quanto àquilo que foi visto,
quanto àquilo que foi ouvido e quanto àquilo que foi percebido. Porque geralmente, numa reunião mediúnica, você tem vários quadros e cada médium presente, às vezes, pega um aspecto daquele quadro e não vê a cena toda, mas o que está na sustentação. Tem alguma percepção, o vidente vê alguma coisa, o que está, o médico que tem audição, ouve outra, e quando se junta tudo isso lá na avaliação, é que a gente começa a fechar todo o quadro daquilo que aconteceu e ver realmente o nosso desempenho. Para isso que é a avaliação da comunicação. E o terceiro ponto é a prevenção ao mediunismo e principalmente ao animismo, né? Mediunismo seria aquela conotação pobre do trabalho mediúnico, né? Aquela pessoa que vai lá como se fosse de uma outra religião, dá só a passividade e deixa a coisa acontecer. A gente sabe que o exercício da mediunidade dentro do espiritismo não é bem assim. O médium vai trabalhar, mas ele tem que ter a sua própria qualidade, ele tem que ter a sua segurança, ele tem que ter a sua essência. Então, ele não está lá apenas para deixar o barco correr. Não, ele também tem que fazer parte com a sua responsabilidade. E quando não há essa responsabilidade, a gente tem aquilo que a gente chama de mediunismo. E o animismo seria aquela espécie de mediunidade, só que, na verdade, a comunicação não é do irmão desencarnado. A comunicação é do próprio espírito, do médium encarnado, que está dando uma comunicação como se ele fosse uma terceira pessoa, mas, na verdade, é ele. E nessa avaliação da reunião, você tem a possibilidade de fazer essas comparações e chegar aos termos para saber se é mediunismo, se é animismo, ou se o irmão está trabalhando dentro das considerações espíritas, dentro daquilo que o espiritismo traz para a gente como a melhor forma de se trabalhar. Continuando o texto, indubitavelmente, ponderou meu colega, observamos singular diferença entre as duas médiuns que caíram em transe, a Eugênia e a Celina. Tenho a ideia de que na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede que lhe utilizava os recursos, ao passo que a Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Lembrando que Dona Eugênia é psicofônica, psicofonia, e Dona Celina era a psicofonia sonambúlica. Dona Eugênia, psicofonia consciente, e Dona Celina, a psicofonia sonambúlica. Caso não fosse Dona Celina, trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Será que diante de um irmão tão trabalhoso, de um irmão comunicante tão sofredor, de uma essência tão pesada, será que não seria melhor a outra, que tem a psicofonia consciente, do que a Dona Celina, que praticamente deixa o corpo mediúnico ao irmão? Responde Alves. Sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão sempre nociva e que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. E aí a gente chama atenção para esse último textinho. A psicofonia inconsciente, que é o caso do sonambulismo, naqueles que não possuem méritos morais, aquele irmão que não tem a sua própria autoridade moral,
suficientes à própria defesa, e a autoridade moral essa construída com educação, com dedicação, com estudo, com a fé, com a bondade, com a prática da caridade, com o estudo do Evangelho, e que por isso apenas se evidencia integral nas pessoas que são obsediadas, que se renderam às forças vampirizantes. Essas qualidades morais dos médiuns, ele deve trazer consigo antes de entrar naquele trabalho. Então, o médium deve ter e desenvolver os seguintes atributos morais, que não é dado pela espiritualidade, é conquista do médium no seu dia a dia. Essas conquistas são, esses atributos morais são bondade, a benevolência. Parece que é igual, mas não. A bondade tem um sentido, né? Dele ser bondoso, é a qualidade dele, e a benevolência é a prática da caridade. Amor ao próximo, simplicidade, desprendimento das coisas materiais. Se o irmão médium, o irmão que se pretende ser médium, consegue desenvolver tudo isso aí, ele vai desenvolvendo e conquistando a sua autoridade moral. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar. Aqui vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas, e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium, isso é que aconteceria. Neste caso, redarguiu o paciente interlocutor. Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa. E em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apacivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. Bem, trabalhar com a espiritualidade superior é bem tranquilo, é bem fácil, né? Só entrar na passividade, concentrar-se e deixar o barco correr. Já com o outro irmão mais perverso, aí a coisa muda de figura. E aí a espiritualidade superior, a diretoria espiritual da casa, vai ter que trabalhar muito mais. Então vamos lá. Se o médium é consciente de seus valores e de sua importância da reunião mediúnica, ele vai se portar como um instrumento de caridade. E, ao mesmo tempo, um instrumento de segurança, mediante o controle dos seus pensamentos e comportamentos. Aquilo que eu falei, o médium espírita, o médium que trabalha dentro da doutrina espírita, ele não é apenas mais um ali na mesa, né? Ele senta, se concentra, e ao mesmo tempo que ele pratica a caridade através da comunicação mediúnica, ele mantém a conduta de segurança dos seus próprios pensamentos, dos seus comportamentos. E isso é muito importante, principalmente quando você está dando comunicação ao irmão sofredor, ao irmão que tem a moral quase que nenhuma. E se o irmão médium consegue mostrar controle desse pensamento, controle desse comportamento, o próprio irmão, quando estiver dando a comunicação, o espírito, ele vai fazer uma certa comparação entre a moralidade dele e a moralidade do médium. E isso serve de ajuda no tratamento espiritual dele, na melhoria dele, na recuperação dele. E dessa forma, auxiliam os espíritos dirigentes do socorro espiritual. Então, o médium não é uma pessoa passiva, ele é uma pessoa ativa dentro da comunicação mediúnica, ativa na forma de praticar caridade, ajudar os irmãos sofredores que estão dando a comunicação, e ativa na própria segurança, na garantia da disciplina
dentro da reunião mediúnica. Isso serve de apoio, de instrumento positivo para os irmãos superiores. Mas quando o médium se enfraquece diante das ocorrências dentro da sessão mediúnica, quando ele se deixa se perturbar, né, por irmão mais nervoso, por irmão mais agitado, a espiritualidade se encarrega de socorrer não só ao espírito comunicante, espírito sofredor, mas também ao médium invigilante. Aí nós vamos ter a espiritualidade trabalhando duas vezes, quando não precisava, se o médium fosse consciente ou se o médium fosse disciplinado. É como se numa orquestra um músico se encontrasse vacilante e em seu lugar a diretoria da orquestra, não o maestro não tem como sair de lá, mas como se a diretoria tivesse que assumir o lugar daquele músico na execução do instrumento. Voltando ao texto, o instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe concurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece. José Maria é o espírito comunicante, no caso aqui, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que trazia, a fim de internar-se em organização socorrista distante. E aí nós vemos mais um socorro sendo feito com o amparo do Cristo, com o amparo da espiritualidade superior nessa reunião mediúnica. Bem, então é isso. Chegamos ao final deste nosso estudo e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões e nos ajude a aprimorar o nosso estudo. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo encontro. Fiquem todos com Deus, mas não se esqueçam. Se o comunicante fosse uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa. E em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto ele aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo.